Você já percebeu que as ações elas sobem, caem, sobem, caem, sobem, caem, sobem, caem? Então elas passam por momentos alternados de altas e quedas, altas e quedas. Olha só, altas e quedas, altas e quedas. Você consegue ver ondas de alta, onda de queda, onda de alta, onda de queda, alta queda, alta queda, alta queda. Você consegue ver que isso aqui é cíclico, que isso sempre acontece de tempos em tempos? E eu quero que você pare e pense, poxa, mas e se eu investir com foco no longuíssimo prazo? Vai dar certo o investimento em ações. Então eu vou investir com foco no longuíssimo prazo. Pronto, só compro ações, não me estresso. Tá, ok, tem razão. Se você investir com foco em 20 anos para cima, 15 anos para cima, vai dar certo. Mas, e se você lucrar na alta e ao invés de passar por essa queda, você também lucrar na queda? E se você lucrar nessa alta e também na próxima queda? E também na próxima, e também na próxima? Imagina como ficaria esse gráfico aqui. É esse o convite que eu quero te fazer, para você abrir a mente para que você tenha esse tipo de resultado. Por quê? A economia funciona com base em ciclos de alta e de queda, de alta e de queda. E os investimentos respondem a esses ciclos, valorizando, desvalorizando, valorizando, desvalorizando. Então, se você investir só em ações é bom, no longuíssimo prazo é, mas lucrando nas quedas também, você vai ter muito mais retorno. Só que essas oscilações acontecem por quê? Dinâmica natural da economia. Não é porque tem 2, 3 pessoas que mandam na bolsa de valores e não é porque é especulação financeira, não. Existe uma regra fundamental e sem essa regra seria impossível a gente conseguir lucrar nas altas quedas da bolsa. Você precisa entender essa regra que é a base de tudo, para você conseguir lucrar, inclusive quando a onda arrebenta. Então estamos falando de onda arrebenta. Na arrebentação a gente tem a queda. Como que você lucra nessa arrebentação? É quando você entende como funciona essa regra, tá? Porque quando essas ondas de queda chegam, quando a onda arrebenta, é justamente quando as crises intensificam, o que pode acontecer a partir de agora, tá? E quando a gente pensa em crise, eu quero destravar você num quesito. Crise. Geralmente as pessoas acham que crise é algo ruim, mas crise é algo normal. Vinícius, como assim? Não é normal. As pessoas se ferram na crise. Não, gente, crise sempre tem. É igual dia de chuva e dia de sol. Dia de chuva é um dia ruim? Não, é um dia normal, porque chuva é algo natural. Crise é algo natural. Isso que você vai ter que entender. Pensa, para onde vai o dinheiro nas crises? O dinheiro só troca de mãos. Será que o dinheiro vai embora e some das mãos de todo mundo? Não. O dinheiro ele flui nas crises naturalmente das mãos dos investidores despreparados para as mãos dos investidores preparados. Ponto. Dinheiro não some, gente. Ele só muda de mãos. Se você está preparado para as crises, o dinheiro flui naturalmente para você. Se você está despreparado, o dinheiro sai de você. Ponto. Crise é transferência. Crise não é perda. Eu vou te explicar agora como é que a economia funciona de uma forma extremamente descomplicada. Extremamente descomplicada. Você nunca mais vai achar a economia algo complexo. A economia sempre segue o que eu vou te mostrar aqui agora. Vai explodir tua cabeça. Olha só. Quando você olha para esse gráfico aqui, você está vendo algo chamado Produto Interno Bruto, também conhecido como PIB. O que é o Produto Interno Bruto? Basicamente é a soma de toda a riqueza gerada na economia em um determinado ano. Tá? E aqui esse PIB está cotado em dólar, que é a moeda mundial, é a moeda que a gente faz comparação entre países. Tá? E basicamente você pode ver aqui ó, o PIB do Brasil na cor azul. Você vê que tem um momento de elevação, um momento de decrescimento. Momento de crescimento, decrescimento. Crescimento, decrescimento. Crescimento, decrescimento. Isso é o que acontece na economia. Quando a gente olha para esse ciclo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, a gente está falando sobre um ciclo econômico. Você pode anotar, tá? Crescimento e crise, ciclo econômico, crescimento e crise. E esse ciclo econômico, crescimento e crise, ele sempre acontece. Enquanto existe capitalismo, que é o pior sistema econômico que o mundo já viu, tirando todos os outros, ou seja, é o melhor possível. Enquanto tiver capitalismo, vai ter ciclo econômico, vai ter período de crescimento e crise. É natural. A crise, a próxima crise já está projetada. Você vai ter várias crises na sua vida. Espero, pelo menos. Por quê? Olha como é que funciona a economia como um todo. Imagina que agora a gente está no momento
de taxa de juro baixa. Tá? A gente passou por um período de uma inflação muito grande, aumento de preços muito grande. A gente está agora num período de inflação muito baixa e pela inflação estar baixa, a taxa de juros ela pode cair. E aí agora a gente está num momento com uma taxa de juros bem pequena. Tá? Quando acontece da gente viver um período com inflação elevada, a gente está vivendo isso, então é super recente. Quando a inflação está muito alta, o que as pessoas geralmente guardam na gaveta? Objetivos, sonhos, realização de objetivos. Porque as coisas estão muito caras. Então as pessoas param de comprar tanto, elas estão mais preparadas para a crise, então elas param de consumir tanto. E aí as pessoas estão com vontade de fazer as coisas. Olha o número de pessoas viajando depois do lockdown, pandemia. No mundo inteiro, Airbnb está dando lucro. Airbnb nunca tinha dado lucro, começou a dar lucro agora. Por quê? Muita gente viajando. Daqui a pouco o negócio muda. Por quê? Porque eles estavam parados por conta da crise, lockdown, tudo mais. Então, quando as pessoas estão postergando muitos sonhos, a inflação está alta, a taxa de juros está alta. O que muita gente está represando agora? Comprar uma casa, comprar um imóvel. Por quê? A taxa de juros está muito alta. Então, quando a taxa de juros cai, as pessoas começam a se endividar mais e a gastar mais. Por quê? Existe uma percepção de melhora econômica, as pessoas estão com sonhos engavetados há muito tempo, estão com o sonho da casa própria há muito tempo engavetado e, poxa, agora está mais viável, a taxa de juros caiu, então a gente pode pegar empréstimo, financiamento e pode voltar a consumir, porque agora cabe no bolso a parcela. É assim que as pessoas pensam. Então as pessoas começam a se endividar e a gastar mais. Cerca de 80% dos brasileiros são endividados. Tá? Isso é um costume. Quase 100% dos americanos são endividados. Isso é um costume populacional, certo? Mas o que acontece com as empresas? As empresas, elas decresceram, elas diminuíram, elas estão enxutas por causa da crise. Teve inflação, taxa de juros altas, as empresas tiveram que se reinventar, diminuir. Só que agora elas estão vendo que as pessoas estão querendo comprar mais. E as empresas vendo que as pessoas estão querendo comprar mais, elas, para aí, a gente vai precisar aumentar o negócio agora. Porque a procura por bens, por serviços, por produtos está aumentando. E se eles não investirem no próprio negócio, as pessoas vão para o concorrente. Então, eles começam, primeiro começa com as pessoas começam a se endividar e gastar mais. Depois, as empresas veem esse movimento, esse aumento na procura, começam a se endividar para aumentar a operação, para produzir mais, porque as pessoas querem comprar mais. Quando você tem essa situação acontecendo na economia, você tem um círculo virtuoso acontecendo na economia. Por quê? Se as empresas estão investindo mais no seu negócio, elas têm que contratar mais gente. Contratou mais gente, você tem mais gente com dinheiro no bolso no país. Tem mais gente com dinheiro no bolso no país, o que acontece? Você tem mais gasto, mais procura por bens. Se você tem mais procura por bens, você tem a empresa tendo que contratar mais gente para produzir mais. Contratou mais gente dinheiro no bolso, mais gente dinheiro no bolso, mais consumo. Mais consumo, contrata mais gente contratada, mais gente dinheiro no bolso, mais gente dinheiro no bolso, mais consumo. E aí você tem um círculo virtuoso. Até que e aí as pessoas passam a comprar mais, passam a consumir mais, certo? As empresas se endividam mais para expandir o negócio e assim por diante. E esse círculo virtuoso acontece até que a gente bate num lugar. Chama teto do desemprego. O que é teto do desemprego? Teto do desemprego é quando acaba o número de pessoas qualificadas para serem contratadas dentro da economia. Tá? Então, imagina, os empresários estavam vendo o consumo subir nessa velocidade. Por que o consumo estava subindo nessa velocidade? Porque existia um número de funcionários sendo contratados nessa mesma velocidade. Então, mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo. Só que, agora, a gente bateu no teto do desemprego. Ou seja, não tem mais vendedor pronto, não tem mais, auxiliar financeiro pronto, qualificado já, que é só ser contratado e já começar a trabalhar. Agora, as pessoas disponíveis no mercado de trabalho são pessoas que não sabem desempenhar aquela função para onde você tem vaga. Então, as empresas elas têm que treinar esses funcionários para depois eles desempenharem as suas atividades. Com isso, essa velocidade do aumento do consumo e da contratação de funcionários cai. E aqui você tem um descasamento. Aqui você tem o pré-crise, que é quando os empresários veem, caraca, a gente estava aumentando a empresa
porque esse consumo está aumentando, então a gente já está preparado para produzir para esse consumo que está aumentando assim, mas bateu no teto de desemprego e agora tem menos gente sendo contratada. E se tem menos gente sendo contratada, o que acontece? A velocidade do aumento do consumo vai cair. Só que os empresários já contrataram gente para produzir mais, porque eles estavam esperando um crescimento do consumo maior. Então os empresários veem, caraca, vai dar ruim. A gente não vai conseguir vender toda a produção. Aí as empresas começam a ter estoque. E quando as empresas começam a acumular estoque, eles veem, eu não preciso de tanta gente na minha produção. Vou ter que demitir algumas pessoas. E quando os empresários começam a demitir algumas pessoas, é onde o jogo vira. Por quê? Se o empresário está demitindo algumas pessoas, agora tem menos gente com dinheiro no bolso, agora tem menos consumo. Era isso que ele queria. Só que agora, se tem menos consumo, ele já tem uma expectativa que o consumo vai cair. Então ele demite mais pessoas, tem menos gente com dinheiro no bolso, tem menos consumo, demite mais pessoas, menos gente com dinheiro no bolso, menos consumo e assim por diante. E você entra num ciclo negativo. Um ciclo negativo. Até que ele exagera de novo. O empresário é um bicho exagerado. Até que ele exagera de novo e ele vê, opa, eu não estou conseguindo produzir o tanto que as pessoas estão querendo comprar. E aí volta para a parte benéfica do ciclo. Porque as pessoas estão querendo comprar mais do que ele está conseguindo produzir, ele volta a contratar gente, e aí você tem esse ciclo. Você consegue perceber que, pelo fato do ser humano não ter bola de cristal, não conseguir prever o futuro, os empresários, eles fazem a economia crescer exageradamente. Eles contratam mais gente do que deveria. Eles fazem a economia crescer exageradamente, só que eles não sabem se estão exagerando ou não. Eles estão simplesmente seguindo os dados. Só que chega num momento e quando chega o teto de desemprego, pega todo mundo desprevenido. E aí precisa existir uma recessão para que essa recessão seja a base para um novo crescimento econômico. E a gente vai evoluindo como sociedade, economicamente falando, no longuíssimo prazo, mas por meio de ciclos de elevação, diminuição, crescimento, crise. Ou seja, a crise nada mais é que o exagero de um crescimento, ou melhor, a correção do exagero do crescimento. A crise nada mais é do que o crescimento que não deveria ter acontecido. Só que como a gente não tem bola de cristal, você vai contratando, aumentando a produção, até que, eita, estou produzindo mais do que estão querendo comprar. Então tem que demitir algumas pessoas. Opa, demitir gente demais. Então tem que contratar algumas pessoas. E aí a gente vai em ciclos que duram anos. Mas no longuíssimo prazo a gente vai evoluindo. Então, o que eu quero mostrar para você com essa explicação? Primeiro, crise é normal. Crise é natural. Sempre vai ter crise. Então, você não pode ser pego desprevenido por uma crise. Porque crise é a essência do capitalismo. É só a correção do crescimento que não deveria ter acontecido. Ponto. Quando a gente vê essa dinâmica acontecendo, como é o nome dessa dinâmica? Ciclos econômicos. O que acontece com cada investimento em cada cenário? O que acontece, por exemplo, com as ações? No momento de crescimento da economia, as ações se valorizam, as empresas lucram mais, passam a ser mais valiosas. O que acontece com o mercado imobiliário? Poxa, se a economia está crescendo, a taxa de juros está baixa. Se a taxa de juros está baixa, tem muita gente fazendo financiamento. Então, os preços dos imóveis estão subindo. O que acontece com o dólar no momento de crescimento da economia? Tem muito mais investidor estrangeiro vindo investir aqui, por isso o dólar cai. O que acontece com o ouro? Aí depende mais de uma dinâmica internacional. O que acontece com os títulos públicos? Pô, se a economia está crescendo, a percepção de risco é menor, então os títulos rendem menos. O nome disso são ciclos de mercado. Mas você tem que entender que a economia funciona em ciclos. Essa é a dinâmica da economia dentro do capitalismo. E você tem que entender que crise sempre acontece. E dentro da crise, existem investimentos que valorizam e investimentos que desvalorizam. Ações e anti-ações.